E aí, pessoas, tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma aula de ótica geométrica, agora a aula de número 4, aplicações ainda do princípio da propagação retilínea. Agora, um instrumento chamado câmara escura ou também câmera escura, os dois jeitos de escrever estão corretos, tá? Tanto faz câmara, é o mesmo dispositivo, é a mãe, é o pai da câmera fotográfica, é o que dá origem aí a muitos dos nossos instrumentos ópticos. Qual que é o procedimento para você criar, para entender, para compreender o funcionamento de uma câmera escura? Basta você ter uma caixa, no caso, quero fazer minha própria câmera, então pega uma caixa, um furinho pequeno, tem que ser pequeno, já vou explicar o porquê, o EPG já cobrou isso, por exemplo, e no fundo dessa câmara, você pode colocar um material translúcido, aquele papel vegetal, lembra aquele que você usava para copiar a tarefa do teu colega lá em artes, educação artística? Então você pega ele, coloca aqui no fundozinho da sua caixa, aponta para um objeto luminoso. O ideal é que ao redor você tenha um ambiente escuro, justamente para a luz do ambiente não ofuscar a luz desse teu objeto, que se for uma fonte luminosa, melhor ainda. Então esse experimento dá muito certo, por exemplo, quando você aponta essa sua câmera para alguma janela ou para uma vela. Ao apontar para a vela, o que vai acontecer? A luz ela vai seguir o princípio da propagação retilínea. A luz de cima da vela vai entrar por esse orifício, e como ela vem de cima para baixo, ela vai continuar até atingir esse seu material translúcido aqui embaixo, assim como a luz proveniente da parte de baixo vai vir subindo, 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 subindo e vai bater aqui em cima. Isso vai fazer com que a imagem que seja formada no fundo da sua câmera escura seja uma imagem o quê? Primeira característica, ela vai ser uma imagem invertida. Uma imagem invertida, isto é, de ponta cabeça. A parte de cima da vela eu vejo aqui embaixo, assim como a parte de baixo eu vejo aqui em cima. E algo que muita gente acaba esquecendo é que ela não é invertida apenas na vertical, mas também na horizontal. Assim como o raio que vem de cima ele acaba descendo, o raio que vem da esquerda para a direita e acaba batendo aqui. Então, se eu tiver um objeto desse lado, a minha imagem vai estar trocada. Se for alguma palavra, além de estar de ponta cabeça, também fica trocada. Da imagem invertida, ela também é reversa. Uma imagem invertida e reversa. Reversa quer dizer que troca os lados na horizontal, enquanto que invertida é na vertical. Então aqui invertida quer dizer na vertical, enquanto que reversa quer dizer que na horizontal os lados estão trocados também. Existe uma outra maneira de eu classificar essa imagem, que é dizer que ela é uma imagem real. O que seria uma imagem real? Quer dizer que a própria luz acaba focalizando aqui de tal maneira que a imagem é formada. Não existe prolongamentos. Isto é, não é uma imagem virtual como um espelho plano, que seria formada dentro desse espelho. Então aqui a própria imagem, a própria luz acaba batendo sobre essa tela, formando essa imagenzinha. Como é que eu posso envolver contas aqui, né? A gente vai usar apenas proporção, que é a regra de 3. Tem gente que pega a fórmula, né? P', H' e um monte de coisa. Não complique, tá? Tem equações que são necessárias, algumas que são apenas úteis. Talvez seja até útil, porém, dependendo da questão, você acaba se confundindo com o que é o P, o P' acaba complicando ainda mais. Lembre-se, a óptica ela é geométrica, por isso tenta encontrar figuras geométricas. Você perceber aqui, ó, vai sempre que tiver um triângulozinho, vai ter um triângulozão. Logo, esses triângulos, por serem ângulos opostos pelo vértice aqui, ó, seguindo o princípio da propagação retilínea, eu tenho triângulos semelhantes. Muita gente acha que para fazer proporção eu tenho que ter todas as grandezas na mesma unidade, sendo que na verdade não. Basta que num mesmo triângulo eu tenha aí as mesmas unidades. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma vela de 30 centímetros e eu percebi lá que eu tenho no fundo dessa minha caixinha escura uma imagem de tamanho 20 milímetros. Sabendo que eu fiz uma caixa lá, peguei uma caixa de 40 centímetros, uma caixa de sapato bem comprida. Pergunta, qual deve ser a distância que eu tenho que posicionar essa vela em relação à minha caixa para que eu tenha essa imagem? Então, quanto vai ser essa distância X? Basta você fazer proporção, que é basicamente uma regra de 3. Como é que eu faço isso? Bom, eu começo sempre por aquilo que eu quero calcular. Eu quero calcular esse X. Então, eu vou pegar, o que é o X? O X, cuidado, ó, se a questão não fornecer figura, tem que desenhar. X é a distância do meu objeto até o orifício. Tem questões que o cara fornece a distância do objeto até o fundo da câmara escura. Então você vai ter que descontar essa profundidade. A profundidade da câmara escura tem que ser descontada para justamente trabalhar apenas com os triângulos. É por isso que não vale a pena você decorar a fórmula, senão você fica preguiçoso, acaba se substituindo. E justamente naquela questão do Enem, aquela que você precisa para pegar o primeiro lugar,
acaba dando errado. Então, para que não tenhamos esse problema, desenha, veja o que dá nos seus triângulozinhos e bora lá. X é essa base do meu triângulozão. E ela está para a altura do meu triângulozão. Eu posso colocar aqui X está para 30. 30 o quê? Centímetros. Assim como, então, eu comecei pela base, pela distância horizontal do triângulo grande. Então, continuo usando agora a base e a distância horizontal do triângulo pequeno. Assim como 40 centímetros está para quanto? 20 milímetros. Se você montar a regra de 3 assim, vai dar errado. Por quê? Basta você perceber a questão das unidades. Pode utilizar qualquer unidade em proporção, desde que as unidades simplifiquem. Então, por exemplo, posso cortar esse zero com esse zero? Sim. Estão no caso, cada um de um lado de um denominador. Posso cortar esse zero com esse zero, então a gente acaba simplificando zero, geralmente. Quando você faz a proporção e coloca as unidades, você percebe se vai dar certo ou vai dar ruim. Nesse caso, vai dar muito ruim. Por quê? Posso cortar centímetro com milímetro aqui? Não. Às vezes eu poderia cortar aqui, ó, na horizontal. Posso cortar esse com esse? Não, porque está dando aqui, ó, em centímetro, aqui em milímetro. Então você pode usar em qualquer unidade, desde que você consiga simplificar. Então, por exemplo, se eu passar esse 40 centímetros para milímetro, eu vou ter as duas unidades aqui, na vertical, posso cortar. Posso cortar aqui também na horizontal, caso eu transformasse. O que nunca dá para cortar é na diagonal. Então você pode usar em qualquer unidade, desde que, no caso, você consiga simplificar. Tanto faz quem você simplifique. Lembre-se, a cada 10 milímetros, né, pegando uma régua, eu vou contando 10 milímetrozinhos, eu tenho ali 1 centímetro. Então eu transformo esse 40, ou eu transformo esse 30, ou eu transformo 20. Basta transformar um deles para que acabe dando certo. Vamos transformar, por exemplo, ó, esse 40 centímetros para milímetro. Cada centímetro, ele possui ali 10 milímetros. Então eu vou transformar esse cara para milímetro. 40 centímetros, que é esse carinha aqui, ó, equivale a 400 milímetros. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Geralmente, está nas questões de física, as unidades da câmara escura são as mesmas. Então, milímetro com milímetro, centímetro com centímetro. Ele vai geralmente utilizar essa câmera para visualizar algum objeto muito grande. Então, aqui vai estar em metro. O cara acha que tem que transformar tudo para o sistema internacional. Nem se preocupe com isso. Se as unidades ou na vertical ou na horizontal forem as mesmas, você simplifica e vê o que sobra. Então aqui, por exemplo, ó, milímetro com milímetro, quer dizer que quando eu calcular o x, vai estar em centímetros. Como é que eu faço a conta? Ó, vou simplificar. Posso cortar esse zero com esse zero, vai ficar 40 sobre 2. 40 sobre 2 dá 20. Então isso aqui vai ficar x sobre 30 é igual 40 sobre 2 dá 20. 30 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Ao fazer a conta, ó, número com número, 3 vezes 2 dá 6. Com 2 zeros, isso aqui vai dar 600. 600 o quê? Como esse cara está em centímetro, em cima também tem que estar em centímetro. E a resposta podia estar lá em metros, basta ver nas suas alternativas. Então, cuidado somente com as unidades, mas é simplesmente fazer proporção, não precisa decorar mais uma fórmula para isso. Por quê? Vai que a questãozinha do Enem vem assim, ó, com deslocamento. Então, cuidado. Basta você fazer proporção se a câmera estiver parada. Então, ele vai te dar o posicionamento dessa sua câmera ou câmera em relação ao objeto. Ah, eu estou vendo uma imagem com tanta profundidade da minha câmera, tanto, calcule a distância que eu tenho que me posicionar. O problema é se ele pegar essa câmera, ou ele mesmo, né, e ele chegar mais perto ou chegar mais longe. Questões com deslocamento de câmera, cuidado. Por quê? Se eu desloco a câmera, por exemplo, eu estou fotografando um certo objeto, pode ser um prédio, por exemplo. E esse prédio, eu fotografia a uma distância de 20 metros. Na minha câmera, a imagem saiu com uma altura de 4 milímetros. Não sei a altura do prédio, não sei o tamanho da minha câmera. São duas incógnitas, não tem como calcular. Qual que tem que ser a distância que eu tenho que me afastar para que na hora que eu tire essa nova fotografia, essa fotografia tenha o tamanho de 1 milímetro? Bom, se eu fizer por regra de 3, dá errado. Ah, mas as unidades? Não. Se montar por regra de 3, dá errado por causa do seguinte. Nós não temos situações com os mesmos triângulos. Como assim os mesmos triângulos? Se eu for fazer aqui o meu desenho, né, no meu primeiro caso, eu vou ter esse triângulozão e esse triângulozinho. O fato de eu ter pego essa minha câmera escura e esticado ela, vai dar origem a dois novos triângulos, que não são semelhantes em relação aos dois primeiros, justamente porque ao alongar eu estou mudando os ângulos. O que eu posso afirmar que é semelhante é esse triângulozão com esse triângulozinho, ou esse triângulozão com esse triângulozinho, ou seja,
Você deveria aplicar aquela formulinha, aplicar alguma proporção aqui. Então, 20 está para O, por exemplo. 20 está para O. Então, esse está para esse, assim como esta base está para essa altura. Cuidado, ó. Base está para a altura, assim como essa base, L, está para essa altura, 4. Ficaria nessa relação. Ah, e as unidades, não tem problema. Ó. Metro, então esse cara vai estar em metro. Milímetro, esse cara vai estar em milímetro. Não tem o que eu fazer mais. Então, duas incógnitas, vou ter que achar duas equações. Qual que é a minha pergunta? Né? Quanto tem que ser essa nova distância? Sei quanto ela vale? Não, vou chamar de x. Eu quero calcular isso aqui. Quanto que tem que me afastar para dar essa nova imagem? E olha o problemão. Se você montar a proporção aqui, ó. Base está para a altura, isto é, x está para O. Então, base está para a altura, assim como esta base está para essa alturazinha. Então, L está para 1. Olha quanta letra vai dar um sistema, dá para fazer, mas dá muito trabalho. Tem bizu? É claro. Aqui você teria que multiplicar cruzado, um sistema isola, pelo amor de Deus, não vai fazer assim. Então, qual que é o bizuzinho que eu tenho para te fornecer? Sempre que for deslocamento da câmera, você vai fazer por proporção. Só que essa proporção é inversa. Por quê? Quanto mais longe você está de um certo objeto, você não enxerga ele cada vez menor. Logo, se eu aumento a distância, ó, aumenta a distância, a imagem diminui. É só fazer por proporção. Proporção é a regra de 3. Só que é uma regra de 3 inversa. Cuidado. Quanto maior a distância, regra de 3, aqui, ó, quanto maior a distância, menor vai ser a imagem. Então, neste caso, onde eu pego a minha câmera e eu começo a me distanciar, então você tem que ver no comando da questão se ele está se distanciando ou se aproximando, ele mexeu na câmera, deslocou a câmera. Basta pegar os valores que ele forneceu e fazer a regra de 3. Então, eu ignoro que ele não me deu o tamanho do objeto. Eu ignoro que ele não me deu o tamanho da câmera. Como é que eu monto a regra de 3? Ó, vamos lá. Se eu estou a 20 metros de distância, eu vou enxergar a imagem com 4 milímetros. Então, qual tem que ser a minha distância para que eu enxergue essa imagem com 1 milímetro? Eu sei que está pegando fogo dentro de você, né? Para você multiplicar cruzado aqui, e vai chegar na alternativa. Cuidado. Quanto maior a distância, eu enxergo uma imagem menor. Então, ao invés de multiplicar cruzado, multiplica em linha reta. Ó, só fazer. 20 vezes 4 vai ficar 20 vezes 4 aqui, ó, igual a x vezes 1. X vezes 1. Ao fazer essa continha, 2 vezes 4 dá 8, com o 0, x vai dar 80 metros. Alternativa correta, letra C. Mas por que deu letra C? Cuidado com a pergunta, por isso que é bom você fazer um esqueminha. Eu não quero saber qual tem que ser a nova distância. Quando eu calculo que x é igual a 80, quer dizer que agora eu tenho que me posicionar 80 metros. Mas a pergunta é, quanto que eu tenho que me afastar? Eu já estava a 20 metros. Para que a minha nova distância seja 80, eu tenho que aumentar em quanto? De 20 para chegar em 80, eu tenho que somar justamente 60 metros. Essa é a respostinha, letra C. Então, ó, mexeu na câmera, regra de 3 inversa. Monta a regrinha de 3, veja se as unidades estão batendo. Então, aqui está em metro, aqui, ali está em metro. Só que ao invés de multiplicar cruzado, se multiplica aqui, ó, em linha reta. Fez a câmera escura normal, ele não mexeu na câmera. Regra de 3 convencional. Mexeu na câmera, e então complicou. Se complicou, é regra de 3 inversa. Gostou dessa dica? Então curta esse vídeo, por favor, compartilhe, se inscreva no canal e ó, me segue lá no Insta. Pessoal, aquele abraço. Tchau, tchau.